Seja bem-vindo ao canal Analisando a Escritura Bíblico Sagrado, meus irmãos. Vamos lá. Eu vou contar uma história o que você nunca viu. Nunca viu falar sobre a história de Deus e Lúcifer e os anjos. Vamos lá, meus irmãos. Não sei se você percebeu uma nova observação. A tendência entre os vídeos que estão sendo produzidos a boa qualidade para o público infantil, adolescente e adulto. A história que conquista uma geração agora estão sendo contados por mim. Eu estudei há muito tempo com a minha experiência com Deus para poder te dizer as novidades que Deus tem para vocês. Vocês, meus irmãos. Esta é uma velha história contada de um jeito novo. Toda história verídica, algumas pessoas pensavam é lenda ou mitologia no bíblico sagrado. Mas não é isso, meus irmãos. Mas você vai sentir todo o sentido da vida que vai tocar no seu coração. Eu vou falar tudo, meus irmãos, do começo. De Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio. Tudo começou, meus irmãos. Tudo começou, meus irmãos, no princípio. Em Gênesis, meus irmãos, capítulo 1, versículo 1. No princípio. Tudo começou, meus irmãos, no início, no princípio. Na verdade, tem um início óbvio. A história que não foi contado para vocês, meus irmãos. Saiba como tudo começou. Tem se tornando bastante comuns nas como um tempo. Eu vou fazer, meus irmãos, um trailer sobre isso. Da história de Deus, de Jesus Cristo, os anjos e dos lançamentos, totalmente de graça. Você mais objetivo, quanto dele você conhece? Meus irmãos, eu vou ser mais objetivo, quanto dele você conhece? Que tal, meus irmãos, fazer um teste aqui no canal? Aqui está, aqui, meus irmãos, sempre será lugar, não, meus irmãos, de aprovação, cada dia com Deus, com Jesus Cristo. Aqui está uma hipótese. Aqui dele, desse estudo, não, meus irmãos, falando sobre Deus, falando de Deus, dos anjos. Vou dizer a história de Lúcifer daqui a pouco. De Deus, de Lúcifer, de tudo começou. Deus Jeová fez tudo, era perfeito. No céu e celestiais havia a ordem e a lei, o mandamento de Deus. E todos viviam felizes. Os anjos, querubins, serafim, amavam o seu Criador, Jeová, como seres livres, as criaturas seres livres, como um termo de liberdade, de livre-arbítrio, de escolha, a servir a Deus. Era sua maior alegria e felicidade. Então, meus irmãos, isso foi uma aprovação dos anjos, da escolha dos anjos. Foi uma demonstração dos anjos, aquele amor que os anjos deu para Jesus Cristo sendo Deus. As pessoas falam assim, Jesus Cristo é Deus. Como eu disse para você, meus irmãos, no vídeo.
Meus irmãos, assista Analisando Consciência da Fé pela Razão. Fala tudo, meus irmãos, questão da Trindade. E eu vou mandar, meus irmãos, o link do vídeo falando sobre a Trindade. Trindade não existe na Bíblia, meus irmãos. Como eu disse, meus irmãos, Jesus Cristo é Deus pelo intermédio do tempo, do propósito de Deus. Então, meus irmãos, aquele tempo, meus irmãos, os anjos estavam fazendo demonstração, aquele amor de uma prova de amor. Mas Lúcifer, meus irmãos, ele observava as coisas. Ele tinha o interesse dele, meus irmãos. Ele teve o político dele, o governo dele. E ele, meus irmãos, estava com aquelas intenções do desejo do coração que aumentava. Ele queria, meus irmãos, ter a parte dele, do governo dele. Porque, meus irmãos, Lúcifer queria ser Deus. Quando ele viu, meus irmãos, que Jesus sendo adorado por Deus, sendo Deus, Jesus Cristo por intermédio, aí Lúcifer estava com inveja. Ele queria, meus irmãos, subir ao trono de Deus, do Altíssimo. E sabendo, meus irmãos, que Lúcifer foi o braço direito de Deus. Mas, meus irmãos, Deus deu liberdade a ele, daquilo que ele ama, daquilo que é a escolha de Lúcifer. Então, meus irmãos, vou mostrar um pouquinho os vídeos e vocês, meus irmãos, vão entender cada detalhe. E eu vou mandar agora, meus irmãos, um pouquinho e depois eu mando outra parte, tá certo, meus irmãos? Agora eu vou mostrar o vídeo falando sobre Deus, os anjos, querubim e serafim. Tudo uns pouco, meus irmãos, vocês vão entender, em geral, dos anjos. Então, meus irmãos, mostrando sobre a história, meus irmãos, e vocês vão entender com o tempo. Meus claros, meus irmãos, eu vou falar a segunda parte, continuação do vídeo.